Oi, eu sou a Mega. Minha história não é daquelas felizes que a gente costuma ouvir, é meio confusa, igual a mim. Acho que eu tinha uns 6 anos quando meu pai foi embora. Ele não falava muito, só saiu de casa um dia e nunca mais voltou. Minha mãe, a Isabela, não lidou bem com isso. Pra ser sincera, eu não culpo ela, mas eu era quem mais sofria. Mega, as tarefas. Ela gritava. A voz dela quebrava o silêncio da nossa casa pequena, como um som forte cortando o ar. Eu sempre sentia como se fosse só um peso na vida dela. Tô fazendo, mãe, eu respondia, tentando falar calmo. Aprendi cedo que responder só deixava ela com mais raiva. Às vezes eu não aguentava e respondia mesmo assim. Aí ela suspirava e dizia que eu era tão inútil quanto meu pai. Isso machucava. Eu nem lembrava direito dele, mas para ela, eu era igualzinho, jeito, cara, tudo. Era como se, só por existir, eu lembrasse ela do homem que abandonou a gente. Ela dizia que queria construir uma vida melhor para nós, mas na real, eu passava a maioria das noites sozinho ou ouvindo ela reclamar. Quando estavam os amigos dela em casa, que nem gostavam de mim, ela falava: "Ah, é só a Mega, tipo um bichinho que eu tenho que aguentar." Quando ela estava em casa, quase não demonstrava carinho, às vezes um tapinha na cabeça, ou um empurro desanimado quando eu contava sobre meu dia ou perguntava do meu pai. Ela nunca escutava de verdade. Uma noite, tentei abraçar ela, só queria sentir que era filha dela, sabe? Mas ela se afastou e me olhou frio. "O que você quer agora?" Ela falou, irritada, como se eu fosse um incômodo. "Nada", eu disse baixinho, dando um passo para trás. Depois disso, parei de pedir abraço. Na escola também não era muito melhor. Eu era a menina quieta, que usava roupa velha, de outra pessoa. Em reunião de pais, minha mãe nunca aparecia. As mães vêm todas, porque a sua nunca tá aqui. Mega, as outras crianças perguntavam. O que eu podia dizer? Que ela não se importava. Um dia, Isabela chegou em casa ainda mais brava que o normal. Tinha brigado com uma amiga, dessas que diziam que iam cuidar de mim, mas nunca cuidavam. "Porque você não pode ser igual às outras crianças, Mega?" Ela gritou. "Olha pra você, sentada aí com esses livros bestas. Você é igual ao seu pai, um desperdício de espaço." Eu mordi o lábio, tentando não chorar. Responder nunca ajudava. "Desculpa, mãe", era só isso que eu conseguia dizer, mesmo sem entender o que eu tinha feito de errado. Naquela noite, deitei na cama ouvindo o silêncio da casa. Tava tão quieto, mas era um silêncio pesado, cheio de tristeza. Eu me sentia indesejada, sem amor. Fiz uma promessa para mim mesma. Um dia, eu ia mudar minha vida. Não queria terminar como a Isabela, amarga e sozinha. Eu não sabia como ainda, mas acreditava que tinha algo melhor para mim por aí. E aí o Paul apareceu na nossa vida. Mamãe casou com ele bem rápido, e de repente viramos uma família de novo. Mas quando a Emma, minha irmãzinha, nasceu, tudo mudou. Parecia que eu tinha sumido. Fiquei invisível na casa que antes era meu lar. "Mega, olha sua irmã. Por que você não pode ser mais como ela?" Mamãe dizia, e olhava para Emma com tanto amor, um amor que eu já nem lembrava mais como era. Tentei lembrar da última vez que ela olhou para mim assim. Não consegui. Só abaixei a cabeça e tentei não deixar as palavras dela me machucarem. "O que você quer dizer, mãe?" Perguntei baixinho. Ela soltou um suspiro alto, cheio de raiva. "A Emma é tão arrumadinha, tão fofa. E você? Olha essas roupas largas, sempre escondendo. Sei lá o que. Você podia ser bonita, se pelo menos tentasse." Às vezes o Paul tentava defender. "Isabela, a Mega é ótima do jeito dela. Ela é inteligente, gentil." Mas mamãe logo cortava ele. "Tô falando com a minha filha, Paul, não se mete." Com o tempo, eu e a Emma ficamos mais distantes. Ela gostava de ser a favorita, e usava isso contra mim. Ela sorria e dizia: "Mãe, a Mega não quer dividir a maquiagem comigo." Mentia, mesmo sabendo que não era verdade. Na verdade, eu mal tinha o suficiente para mim, mas mesmo assim a mamãe ficava brava comigo. "Eu comprei isso para as duas." Ela dizia, sem nem saber o que realmente tinha acontecido. "Por que você sempre tem que ser tão egoísta?" Eu tentava explicar, mas bastava o olhar dela, cheio de raiva, para me calar. O Paul,
Coitado, tentava acalmar as coisas, mas quase nunca funcionava. Uma noite, eu estava ajudando a Emma com o dever de casa. Do nada, ela derrubou o copo de suco bem em cima dos meus papéis, e foi de propósito. Ups, ela falou, sem nem fingir que estava arrependida. O Paul viu tudo, ele ficou sério. Emma, pede desculpa para sua irmã, ele disse com firmeza. Emma fez bico e logo mudou para aquela voz falsa e fofa dela. Eu não fiz por mal, papai, desculpa. Megan, ela mentiu, na cara dura. Aí a mamãe entrou na sala, olhou para nós duas, e claro, ficou do lado da Emma. Megan, você não vê que ela tá arrependida? Para de exagerar e limpa isso logo, ela disse fria. Eu tava tão frustrada, não falei nada, só limpei a bagunça. Mas doeu porque era sempre assim. Emma fazia alguma coisa e, no fim, a culpa era sempre minha. Pra mamãe, eu era sempre o problema. Um dia, eu tava me sentindo mal, triste, querendo só um pouquinho de carinho, sem pensar. Chamei o Paul de pai, saiu tão natural, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas assim que eu falei, tudo mudou. O rosto da mamãe se encheu de raiva. Como você ousa? Ela gritou. Você tem um pai, Megan, o Paul não é ele. Você só tá tentando trocar ele porque o seu te rejeitou. As palavras dela foram como um soco no peito. Paul ficou chocado, não sabia nem o que dizer. Ficou ali, parado, entre mim e ela. Minha voz tremia. Tentei falar, mas não consegui. A dor era tanta que só consegui ficar ali parada, com o coração apertado. Acha que pode fingir que agora somos uma família feliz? A mamãe disse com raiva. Cada palavra dela parecia uma faca, cortava fundo. Eu não aguentei. Corri pro meu quarto, tentando não ouvir a Emma rindo no corredor. Eu era a estranha, a que ninguém queria por perto. A casa não parecia um lar, era só um lugar cheio de favoritos, olhares frios e brigas silenciosas. O Paul ainda tentava me consolar, com palavras gentis, mas, no fundo, eram só um curativo pequeno numa ferida que não parava de doer. Nada consertava aquilo. Crescer naquela casa foi difícil, muito difícil. E quando cheguei na adolescência, ficou ainda pior. As palavras da mamãe viraram veneno, e a Emma, ela virou uma pequena rainha mandona, cheia de pose. E claro, a mamãe sempre apoiava tudo que ela fazia. Um dia, eu estava experimentando umas roupas no meu quarto, quando ouvi a porta se abrindo um pouco. Do corredor, ouvi a risada da Emma. Olha Megan tentando se arrumar, passar batom num porco, ela falou alto, sem nem tentar sussurrar. Aquilo doeu mais do que eu queria admitir. Cala a boca, Emma, eu respondi, mais triste do que com raiva. Foi aí que veio a voz da mamãe, cortando tudo. Megan, não fale com sua irmã assim, e a Emma tá certa. Essas roupas não combinam com você. Eu fiquei parada, sem saber o que fazer. Sentia raiva, vergonha, tudo ao mesmo tempo. Queria gritar, dizer o quanto aquilo era injusto, mas sabia que só ia piorar. Nesse momento, o Paul entrou no quarto, sem entender o que estava acontecendo. Que barulho é esse todo? Ele perguntou, olhando pra gente. Ah, a Emma só tá sendo ela mesma, fofa como sempre, eu murmurei, com sarcasmo. Paul suspirou, parecia tão cansado. Meninas, será que vocês não podem se dar bem, só uma vez? A mamãe falou. Fala pra ela parar de encher meu saco. Disse a Emma, com aquela voz falsa de vítima, como sempre. Eu nem fui quem começou. Eu disse rápido, mas ninguém escutou. Paul só balançou a cabeça e saiu da sala, me deixando sozinha de novo. No dia seguinte, na escola, ouvi umas crianças comentando sobre uma festa. Por um momento, deixei minha mente sonhar com a ideia de ir. Eu só queria me sentir normal. Mas aí a realidade voltou. Eu não podia convidar ninguém para minha casa. A mamãe sempre falava alguma coisa grossa que espantava todo mundo, ainda mais se fosse algum amigo ou um garoto de quem eu gostasse. Ela tinha um jeito de garantir que ninguém quisesse voltar. Numa noite, ela começou a reclamar de novo da minha aparência. Você até que seria bonita, se esforçasse. Megan, olha Emma, ela se cuida. Aquilo foi a gota d'água. Por que você sempre me compara com ela? Eu não sou a Emma. Eu disse.
A voz já cheia de frustração. Mamãe só revirou os olhos. Porque ela é um bom exemplo, você devia aprender com sua irmã. Parecia que ela tinha me dado um tapa. Era sempre a Emma. A Emma era a inteligente, a bonita, a que fazia tudo certo. E eu nunca era o bastante. Corri pro meu quarto, com o coração batendo forte. Finalmente, deixei as lágrimas caírem. Eu era estranha da minha própria família. Não importava o quanto eu tentasse, nunca era o suficiente. Eles sempre me faziam sentir como se eu não pertencesse àquele lugar. Amar alguém devia ser algo bom, algo feliz, né? Talvez para outras pessoas. Para mim, era como andar vendada por um campo minado. Depois de tudo que vivi em casa, tudo que eu queria era algo gentil, algo leve, algo de verdade. Mas toda vez que eu achava que tinha encontrado amor, bum, explodia na minha cara. Conheci o David no trabalho. Ele era engraçado, tinha um sorriso bonito e não parecia ligar pro fato de eu ser meio esquisita. A gente se deu bem, e por um momento, pensei que talvez aquilo pudesse virar algo de verdade. Uma noite, resolvi levar ele em casa, achei que ia dar tudo certo. Grande erro. Megan, quem é esse? A mamãe perguntou, olhando pro David como se ele fosse uma sujeira que ela achou embaixo da pia. Esse é o David, mãe, a gente trabalha junto, eu falei, tentando manter a calma. David sorriu, educado, e estendeu a mão. Prazer em conhecê-la, senhora. Mamãe deu um sorrisinho falso e ficou quieta por um tempo. Mas assim que a gente sentou, ela começou. Ela sabia exatamente o que machucava e falava tudo com um tom doce, o que deixava pior. Então, David, ela disse, a Megan não é muito bonita, mas tem um bom coração. Acho que pelo menos ela mantém o quarto limpo. A voz dela parecia tranquila, mas as palavras doíam. Meu rosto ficou vermelho, meu coração afundou. David olhou para mim, meio confuso, talvez com pena. Aquele olhar doeu mais do que tudo. Ele tentou me defender. Na verdade, eu acho a Megan incrível, inteligente, engraçada. Mas mamãe não tinha acabado. Ah, claro, claro. Mas você sabe, né, David? Os meninos têm que tomar cuidado. Meninas como a Megan se apegam fácil demais. Um encontro e já estão sonhando com casamento. Vestidos de noiva, cada palavra que ela dizia doía mais que a anterior. Eu só queria que aquela noite acabasse logo. David foi embora, e com ele, qualquer chance que a gente ainda tinha. Depois disso, ele ainda era educado comigo no trabalho, mas ficou distante. Eu não culpo ele. Quem ia querer se envolver com uma família como a minha? E não foi só o David. Teve o Kenneth, o Jeffrey e mais alguns outros caras. Sempre terminava do mesmo jeito. Ou a mamãe assustava eles com seus comentários. Ou a Emma inventava alguma mentira para me envergonhar. Chegou um momento que eu simplesmente parei de levar caras para casa. Passei a encontrar com eles fora. Mas aí o estrago já estava feito. Minha confiança tinha ido embora. Cada encontro parecia uma bomba relógio. Era só questão de tempo até eles descobrirem sobre a minha família e irem embora. Uma noite, depois de mais um encontro que deu errado, cheguei em casa e vi o Paul sentado sozinho na sala. A luz da TV piscava no rosto cansado dele. Noite difícil? Ele perguntou, com um jeito calmo. É, pode dizer que sim, respondi, sentando do lado dele. Ele me olhou e falou, Megan, você é incrível, qualquer cara teria sorte de te ter por perto. Naquele momento, percebi que ele realmente queria dizer aquilo. E eu queria muito acreditar, mas é difícil acreditar em você mesma quando sua própria mãe e irmã vivem tentando te derrubar. Eu não me sentia suficiente. Obrigada, Paul, só preciso continuar procurando, né? Falei, forçando um sorriso. Por dentro, eu me sentia quebrada. Continua assim, ele tá por aí, Megan, alguém que vai enxergar o quanto você é especial de verdade. Paul disse, com aquela voz cheia de esperança. As palavras dele eram como uma luz pequena no meio de toda a escuridão que eu sentia. Eu só assenti. Não sabia se acreditava mesmo, mas fiquei grata por ele acreditar em mim. Talvez um dia eu conhecesse alguém que olhasse além de toda a bagunça, e ainda assim quisesse ficar. Até lá, eu seguiria esperando por um amor forte o bastante para aguentar minha vida toda complicada. Hoje, aqui estou eu. Megan. Tenho 28 anos.
Construi uma vidinha pra mim. Trabalho como economista numa empresa grande. Tenho meu próprio AP. Nada chique, mas é meu. E então tudo mudou. Conheci o Léury. Ele não é só mais um cara, ele é o cara, aquele com quem eu realmente consigo me imaginar pro resto da vida. Uma noite, a gente estava jogando conversa fora no meu velho sofá de brechó, quando ele me olhou com seriedade, mas com doçura também. Megan, ele disse, acho que tá na hora da gente conhecer as famílias um do outro. Se a gente tá falando sério, e eu sei que tô, então eles precisam saber. Meu estômago revirou. Conhecer a família dele? De boa. Agora a minha, essa é outra história. Léury, você sabe que eu tô dentro, eu falei. Mas, minha família não é nada simples. Ele segurou minha mão com carinho e sorriu. Ei, toda família é meio doida. Quão ruim pode ser? Então eu contei tudo. Sobre a mamãe, sobre a Emma, sem esconder as partes feias. Para minha surpresa, ele não fugiu. Em vez disso, segurou minha mão ainda mais forte. Vamos enfrentar isso juntos, ele disse. Naquele momento, eu me senti um pouco mais corajosa. Então liguei para a única pessoa em quem eu sempre pude confiar, Paul. Ele sempre foi a calma no meio da tempestade que era minha família. Paul, preciso te contar uma coisa, eu disse. Tô namorando alguém, o nome dele é Léury, e a gente tá noivo. Teve um silêncio rapidinho, e então ele falou, Megan, isso é incrível, quando a gente vai conhecer ele? A felicidade dele me envolveu como um cobertor quentinho. Ele nem parou para pensar, foi direto pro quando. Soltei um suspiro que nem percebi que estava segurando. Em breve, Paul, só tô um pouco nervosa com a mamãe e a Emma. Não se preocupa, ele disse, eu cuido disso. Só traz esse rapaz aqui, tá na hora de termos uma boa notícia por aqui. Depois que desliguei o telefone, virei pro Léury. Ele estava me olhando em silêncio, com os olhos cheios de preocupação e curiosidade. Bom, eu falei, sorrindo, Paul tá dentro. Parece que a gente vai mesmo fazer isso acontecer. Léury me puxou para um abraço. Tá vendo? Esse é o primeiro passo. A gente consegue. Vamos cuidar do resto juntos. Mesmo assim, eu não conseguia parar de ficar nervosa. Conhecer os pais do Léury tinha sido muito melhor do que eu esperava. Eles foram gentis, simpáticos, me fizeram sentir super bem-vinda. Tudo o que você espera de sogros legais. Aquilo me deu um pouco de esperança, talvez até demais. Agora eu estava andando de um lado pro outro na sala, tentando me agarrar àquela esperança. O jantar na casa da minha mãe estava chegando, e eu estava com medo. Léury, sempre otimista, continuava dizendo que ia dar tudo certo. Mas no fundo, eu sabia. Aquilo não era só um jantar, era tipo uma batalha. Meu passado difícil cara a cara com meu futuro possível. Mesmo com Léury ao meu lado, eu ainda pensava em todas as formas que tudo podia dar errado. Minha cabeça já tinha imaginado 1000 desastres, um pior que o outro. Megan, vai dar tudo certo, Léury disse, me parando no meio do meu vai e vem. Ele me puxou para um abraço. Não importa o que acontecer, a gente vai enfrentar isso junto. O ar parecia pesado quando a gente chegou na casa da minha mãe. Nós dois estávamos nos preparando pro pior. Mas nenhum de nós esperava o que aconteceu. Minha mãe nos recebeu na porta com um sorriso enorme. Toda a frieza dela tinha sumido, trocada por um calor que parecia falso. Entramos, fizemos as apresentações, e logo veio a primeira surpresa. Então, Léury, a Megan me disse que você é um diretor importante na empresa. Ela falou, com os olhos brilhando de um jeito que eu não via fazia anos. Léury, sempre humilde, só sorriu e respondeu, não sei se é tudo isso, mas, trabalhei duro para chegar onde tô. E aí, do nada, minha mãe virou outra pessoa. Sorrisos, elogios, pendurada em cada palavra que o Léury dizia. A forma como ela agia era quase engraçada, se não fosse tão triste. O jantar foi servido, e o clima na sala tinha mudado completamente. Mamãe não parava de se gabar, tentando fazer nossa família parecer perfeita. Ela começou a falar da Emma, claro. Emma acabou de entrar pro programa de honras da escola, ela disse, toda orgulhosa, olhando pro Léury como quem diz, tá vendo? Nossa família é de vencedores. Emma sorriu e ainda soltou mais um elogio sobre si mesma. Sim, sempre fui a melhor da turma, acho que isso é de família.
Revirei os olhos, mas fiquei quieta. Por baixo da mesa, Léory apertou minha mão de leve. Sem dizer nada, mas me mostrando que estava do meu lado. Pô, tentando ser justo como sempre, começou a mencionar algumas coisas boas que eu também tinha feito. Mas a mamãe, claro, não deixou ele terminar. Ela mudou de assunto rapidinho, voltando a falar da Emma ou da carreira do Léory. Conforme a noite passava, ficava cada vez mais claro, a mamãe tinha um plano, e não era conhecer o Léory ou ser legal comigo. Ela estava claramente tentando se aproximar do Léory. Provavelmente porque achava que ele era um tipo de bilhete premiado, o novo sucesso da família. Léory, você deve vir de uma família muito trabalhadora. Ela disse, olhando para ele e para Emma. É tão importante ensinar valores fortes para os filhos, né? Léory, sempre calmo e educado, respondeu numa boa. Trabalho duro e honestidade são mesmo importantes. E enquanto falava, ele olhou para mim, me incluindo na conversa. Na hora de ir embora, mamãe não queria soltar o Léory. Você tem que vir jantar aqui de novo logo, Léory. Foi um prazer ter você aqui, ela disse toda doce, quase esquecendo que eu também estava ali. Assim que a gente entrou no carro, Léory soltou um suspiro longo. Uau, isso foi intenso. Sua mãe sabe mesmo montar um show. Eu suspirei também e encostei no banco. Desculpa por isso. Ela só enxerga o que quer ver. Léory pegou minha mão e apertou de leve. Ei, lembra que a gente tá junto nessa. Nada que ela diga ou faça muda isso. No dia seguinte, eu ainda estava pensando em tudo aquilo, quando o meu celular tocou. Era o Léory. E só pela voz dele, eu já sabia que tinha algo errado. Ele estava tentando ficar calmo, mas dava para sentir a tensão. Megan, você não vai acreditar no que aconteceu, ele disse. Sua mãe, ela me ligou. Eu congelei. Ela te ligou? Como ela conseguiu seu número? Deve ter achado em algum papel teu que ficou na casa dela, ele falou. Mas o pior é o que ela disse. Foi loucura. Meu coração disparou. O que ela falou, Léory? Ela me pediu para terminar com você e casar com a Emma. Ele falou rápido, como se ainda não acreditasse. Parecia que eu tinha levado um soco no estômago. Ela disse o quê? As palavras pareciam de outro mundo, como se fosse a história de outra pessoa, não a minha. Eu sei, é absurdo, Léory disse. Mas eu tive uma ideia. Vamos expor ela. Vamos mostrar para todo mundo quem ela realmente é. Avançando um pouco no tempo. Tô sentada num café, usando uma peruca e óculos escuros. Meu coração batia forte. Fiquei observando de longe o Léory e minha mãe, sentados numa mesa perto. Ela falava com segurança, contando o plano maluco dela, como se estivesse fechando um negócio. Ela nem imaginava que o Léory estava com um gravador escondido na jaqueta. Quando a conversa acabou, mamãe saiu do café sorrindo, toda orgulhosa. Eu só olhei de longe, balançando a cabeça. Ela já nem parecia minha mãe, parecia uma estranha usando o rosto dela. Léory veio até mim com o rosto tenso, entre preocupado e bravo. Você tá bem, Megan? Ele perguntou. Olhei para ele e soube exatamente o que eu queria agora. Tô sim, eu disse. Vamos para casa. A gente tem um casamento para planejar. Chegou o dia de contar a verdade. Chega de mentiras. Chega de fingir. Entrei na casa dos meus pais diferente. Não era mais a Megan que eles achavam que podiam controlar. Agora eu enxergava todas as mentiras deles. Assim que entrei, minha mãe me recebeu com um sorriso arrogante. Olha só quem apareceu. Que pena que o Léory não vai mais ficar com você, né? Ele escolheu a Emma. Não foi, ela disse com aquela voz falsa de pena. O Paul estava ao lado dela, com cara de quem não entendia nada. Ele olhou da minha mãe para Emma, depois para mim. O que tá acontecendo? Ele perguntou, com a voz cheia de preocupação. Eu não respondi de imediato. Em vez disso, olhei pro Léory, que entrou logo atrás de mim. A gente trocou um olhar e fez um sinal com a cabeça. Chega de esconder, era hora de acabar com tudo. Na verdade, mãe, o Léory está aqui, eu disse, dando um passo pro lado para ela ver ele. O sorriso dela sumiu por um segundo. Depois ela tentou fingir que estava tudo bem, como se não ligasse. A sala ficou em silêncio. Todo mundo sentia que alguma coisa importante ia acontecer.
Léory tirou o gravador do bolso e apertou o botão de tocar. Meu coração disparou. A voz dela logo encheu a sala. Eu nunca amei a Megan, ela disse na gravação. E o Paul, eu só casei com ele por causa do dinheiro. Quando a gravação acabou, as palavras ainda pareciam flutuar no ar. O silêncio que veio depois era pesado, difícil até de respirar. Paul foi o primeiro a falar. A voz dele estava baixa, quase um sussurro, mas dava para sentir a dor. Eu não acredito nisso. Ele olhou para o gravador e depois para minha mãe, esperando que ela negasse ou se arrependesse. Mas ela não disse nada. Paul se levantou, o olhar dele dizia tudo. Chega, eu cansei. Eu quero o divórcio. Dessa vez, a voz dele estava firme, decidida. Você precisa sair de casa. O que veio depois foi um caos, gritos, acusações, choro. Nossa família, que já estava quebrada, desabou de vez. Minha mãe e a Emma, que passaram tanto tempo mentindo e sendo egoístas, agora estavam colhendo o que plantaram. Ficaram sozinhas, afastadas pela bagunça que elas mesmas criaram. E eu, fiquei ali no meio de tudo, sentindo algo que não sentia fazia muito tempo, paz. Sim, a verdade doeu. Mas também me libertou das mentiras que nos prenderam por tantos anos. Nas semanas que vieram depois, eu foquei em me curar. Comecei a fazer planos pro futuro com o Léory, um futuro com amor e honestidade. A gente se casou numa cerimônia simples, só com amigos próximos e pessoas que realmente se importam com a gente. O Paul também estava lá. A presença dele me lembrou que nem todos os laços de família foram perdidos. Quanto a minha mãe e a Emma, tomei a decisão difícil de cortá-las da minha vida. Não foi fácil. Mas eu precisava disso. Precisava de espaço, de paz, de um novo começo. E ali, de mãos dadas com o Léory. Eu sabia que aquele era só o começo, um novo capítulo, sem segredos, sem dores do passado. A gente estava pronto para viver o futuro, juntos.